Oi, pessoal. Vamos para mais uma aula de processamento de materiais metálicos. O tema da aula de hoje é metais e ligas não ferrosas. Então, eu coloquei essa imagem justamente para ilustrar um dos maiores usos, né, que a gente tem de metais e ligas não ferrosas, que são em moedas. Então, você vê que cada moeda tem uma coloração, tem um tipo de brilho, né? E aí cada uma é de um tipo de metal. Lógico que algumas moedas são de aço inox, né? Mas muitas delas não são, né? São de ligas de outros materiais que não são ferro. Então é isso que a gente vai ver. Semana passada a gente viu na aula, as ligas de materiais ferrosos, né? Basicamente aços e ferro fundido. E hoje a gente vai ver ligas de outros tipos de materiais. Então a gente vai ver ligas de cobre, alumínio, titânio, cobalto, que são também bastante comuns. E a gente vai ver diversas aplicações, diversos usos. Aqui vai ter, durante a apresentação, eu vou falar de alguns tipos de tratamentos que ocorrem nesse tipo de ligas, né? Mas, assim, é mais para ilustrar como que dado uma certa característica de propriedade de resistência mecânica para essas ligas, por exemplo, envelhecimento de ligas de alumínio. Mas eu não vou entrar nos detalhes tão profundos, apesar de que vai ter no slide, eu não vou entrar tão profundo nesses detalhes, tá bom? Então, o que é uma liga de material não ferroso? É uma liga em que o ferro não é o material majoritário, né? Por exemplo, no aço carbono, a gente viu que mais de 90% era ferro e um pouquinho, né? 0,2, 0,4, 0,6% era de carbono. E aí tinha alguns elementos de liga como manganês, e aí outras ligas que tinham mais, né? Mas aqui a gente vai ver que certas ligas, elas já vão ter porcentagens bem maiores de outros elementos de liga, né? Combinações quase 50%, assim. Ok, e as características dessas principais ligas, né? Aqui tem um fluxograma também, e aí que eu falei, né? Das ligas ferrosas, são basicamente as ligas aço e ferro fundido, né? E aqui nas ligas não ferrosas a gente tem ligas em que o material principal é alumínio, cobre, estanho, cobalto, zinco, chumbo e por aí vai. E aí por que a gente vai buscar outros elementos não ferrosos, outros elementos que não sejam ferro, para poder desenvolver ligas? Por conta das características que não são tão desejáveis dos materiais ferrosos, né? No caso do ferro, basicamente, e de suas ligas. O ferro e suas ligas têm densidades relativamente altas. Daqui a pouco a gente vai ter alguns exemplos numéricos desse valor, né, da densidade. Se não me engano, é em torno de 8. Vou até procurar aqui. Isso, em torno de 8, né? 7,87 aqui dos aços. Então, em torno de 8. E aí, vamos comparar aqui, vou continuar nesse gráfico, para vocês verem uma liga de alumínio aqui, por exemplo, alumínio, quanto que tem? 2,7. Então, quase 3 vezes, né? Quase 3 vezes ou mais que 3. No caso, é mais que 3 vezes aí, quase 3 vezes menor em densidade o alumínio tem em relação ao ferro. E isso, para as aplicações, representa uma economia de massa muito elevada, né? Muito elevada mesmo. Comparativamente ao cobre, ao alumínio, as ligas ferrosas vão ter uma condutividade elétrica e térmica relativamente baixa, né? Por isso que tem a palavra aí, relativamente, que não é o metal por si só já tem uma condutividade ok, mas não para aplicações de condutividade, né? O ferro não é tão indicado quanto o cobre e alumínio. E as ligas ferrosas, elas têm esse grande problema de oxidação. A gente viu lá na aula passada que o aço carbono, ele é muito barato, ele tem boas propriedades, mas ele tem um grande problema com relação à corrosão. E aí entravam as ligas de aço inox, mas
tinha que ter cuidado porque aço inox já tinha um custo mais elevado, justamente por ter uma alta concentração de cromo, né, do elemento cromo. E aí essas ligas a gente busca justamente porque, comparativamente, elas podem ter melhor resistência à corrosão, apesar de muitas vezes não ter a resistência mecânica que o aço tem, algumas vezes essas ligas vão ter uma resistência melhor. Mas é porque os aços, né, têm uma resistência mecânica aliada a uma boa tenacidade. E aí são resistências mecânicas bem elevadas. Aquelas ligas especiais de aço que a gente viu, tipo o aço inox duplex, essas ligas, elas têm uma resistência mecânica bem elevada, né? E menor resistência... Essa aqui de menor resistência à fluência, a gente vai ver algumas ligas que são justamente para fluência, né? Mas como característica mais genérica, ela vai ter menor resistência à fluência, principalmente alumínio, né? Ligas de alumínio têm bastante problema com fluência. E outra característica é que a gente às vezes busca aplicações para baixas temperaturas. Eu dou um exemplo, geralmente quando eu dou materiais, que tem no livro, né, é bem clássico, de uma liga de ferro que foi utilizada para fazer o casco de um navio, por conta de uma série de problemas, e um deles era justamente por conta da transição frágil-dúctil, né, tenaz frágil, igual está aqui, a transição frágil-dúctil. Por conta dessa transição frágil-dúctil, era muito elevada, a temperatura era muito elevada. Quando eram aplicações em baixa temperatura, como a água do oceano, né, que tem uma temperatura bem baixa, né, próximas aí do zero, né, muitas vezes, né, 9, 4, depende, né, 8 graus Celsius. Por conta dessas temperaturas baixas de aplicação e das temperaturas altas da transição frágil-dúctil, esses metais acabavam ficando fragilizados. E aí, quando tinha algum impacto, alguma coisa, eles acabavam falhando, né? E foi o caso desse navio, desse exemplo, que falhou, em que o casco muitas vezes partia na metade por conta que o casco estava fragilizado por conta da temperatura e de trincas e de outros fatores. Mas a temperatura de uso era uma delas, né? Por conta dessa propriedade de transição tenaz frágil e de frágil dúctil. Tá bom? Então, isso é uma das algumas ligas conseguem, né, conseguem ser utilizadas em baixas temperaturas sem perder propriedades de tenacidade. Características das ligas não ferrosas. Então, aplicações específicas, por exemplo, aplicações médicas, né? Algumas ligas vão ser utilizadas justamente para aplicações médicas. Esse segundo tópico eu já comentei. Então, as ligas não ferrosas, elas são classificadas de acordo com o metal base. Então, por exemplo, aqui, se a gente está falando de uma liga de alumínio, aqui o alumínio é a metal base. E a gente tem classificações para essas ligas não ferrosas também, né? Então, a gente tem ligas leves, são as ligas de, basicamente, as mais utilizadas, né? Titânio e alumínio. Tem as ligas para alta temperatura, né? Que a gente estava falando aí da propriedade de fluência, por exemplo, as ligas de níquel. Ligas de baixo ponto de fusão são, por exemplo, solda, né? Ligas de chumbo, estanho. E ligas refratárias, que são tem características quase cerâmicas, assim, né? Por exemplo, o molibdênio, o tungstênio. E as ligas de cobre, que, por exemplo, tem uma alta aplicação para a condução de energia elétrica, né? Condutibilidade elétrica. Comparando a densidade aí, né? Aqui, pela unidade de toneladas por metro cúbico, a gente estava falando lá do ferro, que era 7,8, né? E aí a gente tem próximas de 8, e a gente tem comparativamente ao magnésio, alumínio bem menor, titânio também, né? Quase metade, mas é bem mais que metade. E aí outros que já são, não são vantajosos com relação ao ferro, como níquel, estanho e cobre. Mas as aplicações são diferentes. Por exemplo, a gente estava falando de níquel, por exemplo, para alta temperatura. Então, apesar da densidade não ser uma vantagem, ele tem outras vantagens. E as ligas de níquel
tem resistência bastante elevada, né? Então a gente vai começar a falar, aqui tem também outra tabela, e aí tem mais informações nessa tabela. Tem, por exemplo, resistência à tração. Provavelmente aqui é escoamento, né? Quando é dado assim, sem especificar, geralmente é resistência ao escoamento. E tem a última linha, né, é o custo. Então tem aqui resistência à tração, de uma forma genérica, resistência ao escoamento, e aqui custo. Então, por exemplo, vamos colocar como base o aço, né? Então o aço está aqui, resistência aí na base de 200, a gente tem aços que vão muito mais que isso, 2, 3 vezes mais que isso, e o custo é o mais barato, né? 0,10 aí provavelmente que é dólar por libra massa de peso, né? De massa aí. Libra massa de massa. Porque uma libra massa pesa uma libra força, né? Então é uma libra. Nessa língua inglesa a gente pode alternar aí. A gente pode generalizar para libra, né? Por libra, por pound. E aí outros metais que são relativamente baratos, por exemplo, o zinco. Só que o zinco já não tem propriedades tão interessantes para resistência à tração, né? Mas, por exemplo, titânio. Titânio já tem uma resistência boa, ele tem um custo muito mais elevado, mas ele tem uma densidade bem menor do que a do aço. Então, para aplicações específicas que você precisa de uma boa resistência, mas com menor densidade, você pode utilizar titânio, né? O titânio também tem alta estabilidade, é utilizado para aplicações médicas também. Alumínio. Alumínio tem um custo relativamente mais caro que o aço, mas bem mais barato que outras ligas que a gente está falando. E tem apesar de ter uma resistência bem menor, né, menos que a metade, apesar de ter ligas de alumínio que tem uma resistência alta, a gente vai ver, mas ele tem uma densidade bem menor. Essa é a grande característica do alumínio, né? Além da boa resistência à corrosão que o alumínio tem, que é muito legal. E por último, vou falar do níquel, né? O níquel aí tem a resistência aí próxima dos aços. Aqui é uma forma genérica de comparar, porque depende muito da liga. Mas por essa tabela aqui, né, está generalizando como um pouquinho menor, mas lembra da característica da aplicação a alta temperatura. Né? Certo. Então, o primeiro tópico que a gente vai trabalhar vai ser o tópico sobre as ligas de alumínio. Então, essas são as primeiras ligas que a gente vai trabalhar. Né? Então, vamos ver um slide aqui geral sobre as principais características positivas, né, do alumínio. Então, a principal, acho que por isso que a primeira que eu coloquei é a baixa densidade. Então, comparativamente ao do ferro aí, é cerca de 3 vezes menor, né? Ele tem uma alta quantidade térmica, uma alta quantidade elétrica. Muitas vezes o alumínio ele é utilizado como fio elétrico, né? Como condutor de fio de energia elétrica. Porque ele é mais barato do que o cobre. E existe um roubo, né? Existe casos de furto de fios de cobre, então eles fazem esses fios de alumínio. E que representam custo, ainda representam custo para a companhia elétrica e para a gente, né? Todos esses custos, eles não é a companhia elétrica que paga, é o consumidor que paga, né? Porque a perda de energia por conta da transmissão do alumínio é maior, porque a condutividade elétrica do cobre é melhor, né? Mas infelizmente acontece isso. O alumínio ele tem, lembra lá que a gente comentou na aula passada sobre a formação da camada passiva, porque ele é bastante reativo, né? Então forma um óxido na superfície que confere uma propriedade de resistência à corrosão para o alumínio. Então, o alumínio também é bastante dúctil. Acho que a gente tem essa impressão também do alumínio já do dia a dia. O alumínio não é uma liga tão estranha ao uso, né? A gente tem as latinhas e tal. E a gente consegue perceber, não sei se vocês lembram a época que tinha umas latinhas de aço inox, principalmente de refrigerante. De bebida alcoólica não era muito comum, mas de refrigerante tinha algumas latinhas que passaram um tempo a ser de aço inox. E dava para perceber que
a massa, né, a densidade da latinha era maior e que ela era mais, vamos dizer assim, rígida. O alumínio ele tem uma ductilidade maior do que a do aço, né? Que a do aço, porque o ferro também é bastante dúctil. E tem um baixo ponto de fusão, cerca de 600 graus Celsius. Lembra que a do aço é lá acima dos 1000, lá bem mais alto. Do ferro, perdão, é bem mais alto. Ok, sobre a produção do alumínio, o custo para produzir alumínio é bem mais alto do que o do aço, por exemplo. No processo de produção, para tirar o minério, tirar o alumínio do minério, que é conhecido como bauxita, é relativamente caro. O bom é que é bastante reciclável, o alumínio é bastante reciclável. Então, tem esse lado positivo e esse lado negativo. E pelo fato de ter um baixo ponto de fusão, o alumínio, as ligas de alumínio, tem um problema grande com relação à fluência, que eu falei na outra aula. Então, vamos continuar. Aqui tem um limite de resistência para o alumínio, que é de 48, o alumínio puro, com um grão aí, no estado irrecocido, que é um grão relativamente grande, então tem uma resistência relativamente baixa. Você poderia trabalhar ele a frio para poder adquirir uma resistência mais alta. E o escoamento de 12,7, comparativamente ao aço, bem menor. É o segundo metal mais maleável, então já dá uma dimensão da ductilidade do alumínio e tem baixa dureza. Então, para a gente utilizar alumínio como um metal para estrutura, a gente precisa utilizar ele na forma de liga, e aí ainda vai precisar de certos tratamentos térmicos aí para serem utilizados em ligas especiais, para poder sair dessas baixas resistências, baixa dureza, para ir para aplicações mais industriais, de engenharia. E é isso que essa página está falando, que esse slide está falando sobre as ligas. Então, a adição de elementos de liga confere maior resistência, mas diminui resistência à corrosão e condutividade. Os principais elementos são cobre, magnésio, silício, manganês e zinco. Ferro é uma impureza no alumínio, reduz a trabalhabilidade aí. E tem os elementos, complementando o slide anterior sobre elementos de liga que podem aumentar a resistência à tração aí do alumínio. Então, as ligas de alumínio, elas são separadas justamente pelos principais elementos de liga. Às vezes, aqui no alumínio, eu lembro mais para o cobre, porque a do cobre existem diversos nomes que são dados para as ligas de acordo com os metais, em segundo lugar, mais abundantes. Então a gente tem aí zinco, magnésio, cobre, manganês e silício como os principais elementos de liga, e a combinação entre eles. E aqui nessas chaves tem os tratamentos, que a gente pode, ou finalidades que a gente pode dar para as ligas. Então, por exemplo, as ligas alumínio-cobre, alumínio-cobre-magnésio, alumínio-magnésio-silício, essas de cima, elas são endurecíveis por precipitação. Logo mais eu vou falar um pouquinho de endurecimento por precipitação. Porque não dá para falar de liga de alumínio sem falar de endurecimento por precipitação. Outro detalhe é que o alumínio nas ligas endurecíveis, outros metais também possuem ligas endurecíveis por precipitação. Então eu já comento no alumínio para poder já ficar mais claro lá na frente quando eu falar de endurecimento por precipitação, porque lá eu vou só comentar. Tem as ligas para fundição, a gente está vendo lá em processos também. A gente vai ver esse processo. E as ligas endurecíveis por encroamento. Encroamento é o que a gente faz com o trabalho a frio, que eu falei anteriormente. Você trabalha a liga a frio, você insere deformação e você aumenta a resistência mecânica. Ok, e aí, da mesma forma que a gente viu para
para os metais ferrosos, as ligas de alumínio também são separadas em séries. Então tem a série 1000, né? Série 1000, série 2000. Então a série 1000 é de alumínio puro, a série 2000 com as ligas de cobre, 3000 manganês e assim por diante. Então só para dar uma ideia aí da separação. As ligas de alumínio mais comuns, tratáveis termicamente, são a 6 e a 7, principalmente. E a 2000, né? A 2000, a 6000 e a 7000. E as não tratáveis termicamente, a 1000, 3000, 4000 e 5000. Aplicações. Então, a gente está falando da plasticidade do alumínio, né? Então, para aplicações que a gente precisa dessa plasticidade, por exemplo, papel filme, não é papel filme, é de cozinha. Gente, eu esqueci o nome, não é papel filme é o de plástico. A folha metálica de alumínio que a gente usa em alimentação, esqueci o nome do que a gente dá. Mas ela é de alumínio. E aí, é interessante a gente ver isso quando a gente falar de laminação. O alumínio, ele consegue, né, pelo fato dessa ductilidade, a gente consegue fazer folhas bem fininhas. E aí, condutividade elétrica, foi o que eu falei que é utilizado para fazer cabos, né? Ele elevado à resistência à corrosão, então tem muitos, por exemplo, eu sempre dei exemplos, né, do tubo do chuveiro, que é de alumínio, de aplicações onde você precisa de resistência à corrosão. E de baixa densidade, as principais aplicações de ligas de alumínio de engenharia são nas aeronaves. Porque massa é um grande problema para a aeronave, né? Então, ligas de titânio e alumínio são muito utilizadas em aeronaves. Aqui tem alguns exemplos de 2 quadros de bicicleta feitos com ligas de alumínio da série 6000 e 7000. Lembre que são séries que podem ser tratadas termicamente. Você precisa de resistência mecânica num quadro de bicicleta de alumínio, né? Que mesmo que tenha mais massa do que um quadro de aço, ainda assim maiores dimensões, ainda assim vai ter menor massa. Né? Então aqui tem algumas tabelas só para mostrar aplicações de séries, por exemplo, o 2024 utilizado em aeronaves, 6061 em tubulações, canoas, lá 7000 em peças de aeronaves. Então é só alguns exemplos para vocês lerem depois. E algumas siglas, né? Algumas notações que podem ser utilizadas em siglas, por exemplo, H que é de hardening, que é de endurecido, tratamento térmico, tratamento térmico não, trabalhar frio, não tem nada de térmico, é trabalhar frio, que a gente chama de encroamento. E aí tem as outras mais para vocês lerem. Se quiser pausar e ler, né, o vídeo. Então vamos falar um pouquinho de endurecimento e precipitação, que eu falei que era o que não podia faltar para alumínio, né? Dessas ligas endurecíveis por tratamentos térmicos aí, que são utilizadas em engenharia. Então é mais fácil, ao invés de a gente ler, eu mostrar nos gráficos aqui nos esquemas. Então aqui a gente tem um diagrama de fases de alumínio, por exemplo, análogo, né, ao alumínio e outra liga. Por exemplo, a gente pode ver que o alumínio e o cobre tem um diagrama de fases semelhante aí a essa parte aqui, que é eutética. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, solubilizar a liga. Então, a gente eleva a temperatura, é o que está aqui, a gente eleva. Vamos ver que aqui é um exemplo dessa composição aqui C0. Então, a gente eleva a temperatura da liga, solubiliza. Lembra que aqui a gente tinha 2 fases, alfa e beta. E aí a gente elevou a temperatura para a temperatura T0 e aqui a gente vai ter só a fase alfa. Então, solubilizou. Quando tiver solubilizado, a gente vai fazer o quê? A gente vai realizar uma têmpera. E aí a gente vai endurecer bastante o material. No esquema aqui, tem um esquema aqui. Nessa imagem a gente consegue ver o que acontece, né? A gente tem as 2 fases, a gente realiza um tratamento de solubilização, então elevou a temperatura, agora a gente tem os grãozinhos de uma fase só. Lembra que ainda é sólido, mas eu vou ter uma fase só. Você deu energia suficiente para que fosse uma fase só. Temperou, diminuiu bastante a temperatura num espaço de tempo muito curto. E aí você vai formar uma fase
muito dura, e aí depois disso você eleva a temperatura e deixa essa liga numa temperatura um pouquinho mais alta, lógico que menor que a temperatura de solubilização, mas numa temperatura mais alta, durante um tempo. Por isso chama de envelhecimento, que você precisa de tempo. Quanto menor o tempo, quanto menor a temperatura, maior precisa ser o tempo para poder endurecer. Lembre que o nome do tratamento térmico é endurecimento por precipitação. E aí, essa fase beta, ela estava metaestável aqui na solução sólida. O que aconteceu? Você solubilizou o material, você deixou ele só na fase alfa. E quando você diminuiu demais a temperatura, você vai obter uma fase metaestável. É como se você tivesse, não sei se vocês já ouviram falar de metaestabilidade. Metaestabilidade é quando você tem uma solução que tem mais soluto do que caberia naquela solução. É como se você tivesse pegado sal e colocado dentro da água. E aí você misturou, só que ainda tem sal precipitado. Você colocou sal demais na água. E aí você esquentou a água, e pelo fato de você ter esquentado a água, você solubilizou mais, você aumentou a solubilidade do sal na água. E aí o sal que estava precipitado dissolveu, e aí você conseguiu uma salmoura sem precipitado, que é análogo ao que a gente tem aqui. Aqui é a salmoura com sal precipitado, e aqui é a salmoura toda solubilizada. E aí você deixou essa salmoura resfriar bem lentamente. E aí você deixou ela resfriar tão lentamente que o sal não precipitou. Tá bom? Só uma comparação. Não sei se você consegue meter essa habilidade com salmoura e de salmoura, mas eu acho que consegue. E aí você vai diminuir a temperatura bem devagar, e aí você tem que diminuir a temperatura muito rápido. Você diminuiu a temperatura muito rápido, que não deu tempo de precipitar. E aí você conseguiu como se fosse uma salmoura metaestável, né? Na temperatura ambiente, ela não conseguiria ter aquele tanto de sal que ela deveria ter, né? É a analogia que eu estou fazendo aqui com o metal, né? Então, o metal ele vai ter mais soluto do que ele conseguiria ter, né? Do que a solubilidade dele para aquela temperatura. E aí você eleva a temperatura, deixa o metal, aquele metal naquela temperatura por um tempo, e aí vai começar a ter precipitação. Só que essa precipitação ela vai ser uma precipitação de componentes bem finos na matriz. É como se tivesse uma matriz com vários precipitadozinhos pequenos dentro do grão. E isso faz com que a liga tenha uma resistência mecânica bem alta. Tá bom? Então é isso que é tratamento térmico de solubilização, de precipitação por envelhecimento. Né? Endurecimento por precipitação aí, ou envelhecimento. Tá bom? Então é isso que tem nesses gráficos aqui. E aí está falando sobre a estrutura, que é o que acontece depois que a gente deixa esse envelhecimento. Né? A gente vai ter uma estrutura coerente aí no envelhecido e incoerente no superenvelhecido, que é onde tem essas precipitação de dispersão fina. A fase está dispersa ao longo aí da matriz, né, em pequenos precipitados. Tá bom? E aí, sobre aplicações de alumínio na aeronave, a gente consegue ver, né, diversas aplicações aí, diversos ligas de alumínio, da série 7000, 2000 e lembra que a que era precipitável também era 6000, mas principalmente 7000 e 2000, tá vendo? E aí tem aplicações de titânio também, né? Além das de alumínio, tem a de titânio também, que eu tinha comentado. Então, essas são basicamente, aqui é uma curiosidade, né, de uma fuselagem aí, de uma aeronave, que é toda cheia de espaços vazios, né? É bem sofisticada a estrutura de uma aeronave, que provavelmente é para realizar testes. Então, era isso que eu tinha para falar sobre as ligas de alumínio. E a gente vai ver a liga de cobre e as outras ligas nas próximas aulas.